Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez para um estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Estamos estudando o livro dos Salmos e já chegamos, graças a Deus, à lição de número 12. E hoje o título da nossa lição é o verdadeiro sacrifício para Deus. Estamos aí com a leitura bíblica nos Salmos de número 50. Aqui vai ser, então, o nosso objetivo, nosso alvo de estudo, os Salmos de número 50. Nós temos um texto áureo para a nossa meditação, que se encontra nos versos 14 e 15, oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Aqui está, então, nosso primeiro versículo aqui para a meditação. Para essa lição de número 12, o verdadeiro sacrifício para Deus, vamos seguir aí a nossa introdução, que diz: na lição de hoje, ainda nos deteremos sobre outro salmo didático, procurando extrair importantes lições para a aplicação em nosso caminhar diante de Deus. Desta vez no salmo de número 50. Veremos como o poeta sagrado vislumbra a natureza da verdadeira adoração ao Senhor em um tempo onde ainda prevaleciam as figuras e sombras do reino dos céus, ao mesmo tempo em que repreende a atitude daquele que, julgando que o Senhor olhava apenas para a aparência do culto exterior, não atentando para os seus corações cheios de malícia e violência. O salmista também aponta o caráter simbólico e limitado da liturgia, bem como explica que a verdadeira adoração que propicia a Deus, garantindo acesso à sua presença, consiste numa confissão sincera, demonstrada por um coração reto. Muito bem, a nossa introdução muito bem clara, né? Bem esclarecida aqui, e já começa apontando para nós o que realmente nós vamos estudar aqui a respeito do verdadeiro sacrifício para Deus. Continuamos aqui nesta comparação entre aquele que é sincero, aquele que é verdadeiro na presença de Deus, e com aquele que apenas se preocupa com a aparência, tá bom? Então, aqui o salmista, como já lido, vai apontar aí também a característica simbólica e limitada de uma liturgia, onde aquele que só
se preocupa com a aparência humana, ele se apega e aí se tornando em um religioso apenas. Agora, o verdadeiro adorador, ele se preocupa com ambas as coisas, né? Tanto com a aparência, mas principalmente o interior, que é onde Deus ele sonda. Então, quando nós falamos a respeito dessa comparação, nós não podemos desconsiderar de forma alguma que Deus sim se preocupa com a aparência, mas muito mais importante lá dentro, porque lá dentro é que vai aflorar, né? Vai exteriorizar o que está dentro. Agora, só a aparência para Deus não importa, tá ok? Então nós vamos seguindo aqui na nossa lição e vamos então estudar, tá certo? Aqui com vocês, esses 3 tópicos. Nós temos então o primeiro, Deus julgará o seu povo, baseado aí no versículo 1 até o versículo de número 6 dos Salmos de número 50. E eu leio com vocês. O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo e haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Muito bem. O Senhor, então, chamando a terra desde o nascimento do sol, ou seja, uma referência aqui ao nascente, ao oriente e até o seu ocaso, ou seja, lá do outro lado, no poente do sol. Então, de um lado, a expressão seria de um lado da terra até a outra. Aqui está a explicação básica desse primeiro versículo. O nosso primeiro tópico, nós temos então, Deus julgará o seu povo. E nesse primeiro parágrafo nós vamos ler o seguinte: o salmo que ora estudamos, especialmente nestes primeiros versos, nos faz lembrar a inquietação do salmista quanto à presente condição do ímpio no meio do povo de Deus, alheio a qualquer julgamento divino. Inquietação para a qual, de imediato, ele encontra alívio e consolação na certeza de que o ímpio não entrará no verdadeiro tabernáculo, mas somente aquele que pratica a justiça. Aqui o escritor inspirado contempla a realidade espiritual por trás da presente condição, em que os justos e ímpios convivem, aparentemente sem qualquer diferença, ou onde os primeiros padecem enquanto os últimos prosperam. Mas ele olha para um dia de juízo, quando o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra, e no qual não há mais silêncio quanto à injustiça. Virá o nosso Deus. Aqui o salmista confessa a sua esperança em um juízo universal, no qual é convocado todo o povo da terra, desde o nascimento do sol até o seu ocaso, e também eterno, onde as obras do ímpio serão expostas por aquilo que realmente são e então condenadas, consumidas, pois Deus não se calará e adiante dele um fogo irá consumindo e haverá grande tormenta ao redor dele. Pois bem, então esse primeiro parágrafo aqui bem claro para nós também a respeito de que Deus, ele julgará então o seu povo. Por um certo momento, também temos aqui, através da expressão do salmista, nesse salmo de número 50,
também aí a identificação da convivência desses dois tipos de pessoas, de grupos de pessoas, no meio do povo de Deus e aqui até mesmo no meio da adoração, do se apresentar diante do Senhor aí para o sacrifício, para a adoração, e nós temos esses dois. Aquele que realmente é sincero, é verdadeiro e que Deus o conhece muito bem, mas também aquele que, infelizmente, está aí apenas disfarçado, está aí se maquiando, é aquele típico religioso que pensa muitas das vezes que Deus ele não está vendo o que está acontecendo. Porém, aqui nós temos que haverá um dia, viu? E está próximo, em que o Senhor vai trazer à tona isto vai ser revelado. E quando isso acontecer, aí não vai haver mais tempo para arrependimento. Aliás, o tempo para o arrependimento é agora, e nós vamos ver isso durante a lição, a oportunidade que Deus tem dado para os homens na terra. Mas quando chegar o momento em que virá o nosso Deus e que ele vai chamar a terra e depois então trará o julgamento, aí pronto, aí será revelado o justo e também o ínico, vai ser apresentado diante do Senhor, e daí então é o juízo de Deus que seguirá, tá? Deus aqui não se calará e adiante dele um fogo irá consumindo e haverá grande tormento ao redor dele. Que coisa tremenda, né? Então, seguindo aqui o nosso primeiro tópico, Deus julgará o seu povo. Nesse segundo parágrafo nós lemos: contudo, no presente contexto, o que mais interessa ao salmista é o fato de que Deus convocará toda a terra para, primeiramente, julgar o seu povo. Certamente os povos que não conhecem ao Senhor, embora não sejam como Sião, a perfeição da formosura, que recebeu o privilégio de entrar em concerto com Deus e conhecer as maravilhas da sua lei, serão julgados de acordo com a medida de luz que possuem. Seja ela a mais simples noção da verdade impressa em suas consciências, até o testemunho do evangelho do reino. Mas aqui nossa atenção é direcionada ao problema do ímpio no meio dos justos e a solução desse problema. Quando o Senhor vier para julgar o seu povo, os céus e a terra servindo de testemunhas desse juízo, chamará os céus do alto e a terra para julgar então o seu povo. Deus fará isso, digamos assim, de forma pública, bem esclarecida, diante de todos, porque esse é o momento em que o evangelho está sendo pregado e de uma forma ou de outra, os homens, eles têm um testemunho de que Deus ele é real, de que Deus é verdadeiro, de que Deus ele é o Criador. Queiram aceitar isso ou não, o Senhor é real, é verdadeiro e é Criador, tá bom? E aqueles que têm aí uma simples noção da verdade impressa em suas consciências, ou até aqueles que conhecem bem pela pregação do evangelho do reino, não importa, serão todos julgados diante do Senhor. E daí nós temos as referências, e eu quero fazer a leitura hoje com vocês dessas referências, por exemplo, de Isaías, capítulo de número 2. Vamos fazer essa leitura aqui com vocês. Isaías, capítulo 2, o versículo 2 até o versículo 3. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, e virão muitos povos e dirão:
Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, as pessoas sabem muito bem onde estão as leis de Deus, os ensinamentos do Senhor e onde eles podem alcançar tal coisa. Romanos, agora Novo Testamento, carta de Paulo aos Romanos, vamos ler o capítulo 2. Então, pessoas que conhecem verdadeiramente o Evangelho, sabem de onde vem a lei de Deus. E agora, no capítulo 2 e o versículo 12 até o versículo 16 de Romanos, nós temos: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que estão sob a lei, os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quantos os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Então, esse primeiro momento do nosso estudo fica aqui, que Deus julgará o seu povo. Então, e não vai ter escapatória daqueles que, porventura, queiram se disfarçar no meio, mas de uma forma ou de outra, conhecem muito bem que Deus vai trazer a juízo todas as obras, queira elas sejam boas ou sejam más, todas serão. Agora, aqueles que têm praticado o mal diante dos olhos de Deus, hoje, no presente, parece que estão se beneficiando, parece que estão até prosperando e não estão considerando a paciência de Deus. No entanto, vai chegar um momento em que vão ficar surpresos, pois Deus julgará todas estas coisas. Ainda neste parágrafo, esse dia, que será um dia de destruição inescapável para aqueles que praticam a injustiça, a linguagem dos primeiros versos já deixa transparecer. Contudo, para que não nos exasperemos aí, ou não fiquemos apavorados com o terror desse dia, o salmista o descreve também como um dia de reunião dos santos de Deus para a justiça deles, até então desprezada pelos homens, seja proclamada até nos céus, pois nada escapa ao escrutínio de Deus, aquele exame minucioso, profundo de Deus. Consideremos ainda o ponto que será desenvolvido nos próximos versos, onde o justo, o santo, é distinguido por ter feito com Deus um concerto com sacrifícios, o que faz dele não apenas um membro do povo eleito, mas que fazia do rito dos sacrifícios uma expressão exterior do seu compromisso pessoal com Deus, que a um nível mais elevado se manifestava na sinceridade e no quebrantamento. Prestemos bastante atenção, pois alguns versículos que mais para frente até leremos, dá a entender, se for lido de forma isolada, que Deus, embora tenha dado aquele período em que o povo sacrificava e se apresentava diante dele com todos aqueles rituais, parecia que aquilo não tinha sentido. Ao contrário,
tinha muito sentido, muito significado. O que nós temos visto aqui, que o verdadeiro justo, o santo, ele tem essa diferença com ele, pois eles fizeram com Deus aí um concerto com sacrifício. E a partir do momento que esse justo chega diante de Deus ali com o seu sacrifício, isso era uma expressão exterior de um compromisso pessoal com Deus. Então, se no interior eu tenho um compromisso com Deus, eu preciso exteriorizar isso de alguma forma. Então, no Primeiro Testamento, quando eu falo Primeiro Testamento, eu estou falando antes da vinda, da manifestação de Jesus, nós temos todos aqueles rituais da lei cerimonial, tudo bem, tudo aquilo ali, para quem realmente tinha compromisso com Deus, aquilo fazia sentido. E nós vamos ler um pouquinho mais para frente aqui o material de classe e nós vamos entender melhor isso aqui. Então, aquilo era, sim, aí uma demonstração de um nível mais elevado que era a sinceridade, a manifestação de uma sinceridade e de quebrantamento daquela pessoa que se apresentava diante do Senhor. Mas, infelizmente, havia aqueles que queriam fazer daquele momento apenas ali um ritual realmente sem sentido, sem significado, e desses Deus nunca se agradou, nem naquele tempo, tampouco neste agora, que daqui a pouco falarei mais um pouquinho com vocês. Pois bem, seguindo, já vimos então o primeiro tópico, que Deus julgará então o seu povo, e no meio desse povo, fechemos aqui o primeiro parágrafo dessa forma. No meio do povo de Deus, Primeiro Testamento, existia lá justos, pessoas separadas realmente, sinceras, mas também ímpios, sem compromissos com Deus, no meio do povo de Deus. Não estamos falando de povos que estão fora, não, estamos falando do verdadeiro povo de Deus. E hoje, mesma coisa. Hoje, quando a igreja se reúne, o que nós encontramos? Nós encontramos pessoas sinceras, verdadeiras, que vão às reuniões na congregação e se apresentam diante de Deus com verdadeira adoração, e aí se enquadram ali no que Jesus conversava com a mulher samaritana, que Deus procura estes tais, que adoram a Ele em espírito e em verdade. Mas, infelizmente, também temos o contrário, de pessoas que querem fazer das reuniões apenas algo aparente, achando que é mais uma religiosidade, e isso sem significado, sem sentido. Olha, Deus te julgará. Então, o julgamento de Deus virá tanto sobre um como sobre o outro. E daí cada um vai receber segundo as suas obras. Seguindo o nosso segundo tópico, os fiéis são instruídos agora na verdadeira adoração. E aqui eu tenho bastante marcações para vocês, e é o ponto da nossa lição que eu quero me deter um pouquinho mais na explicação, e você, professor, fique bastante atento, que você também, de repente, fará a mesma coisa lá na sua sala de aula. Portanto, nós vamos ler os versos 7 até o verso 15 dos Salmos de número 50. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos de contínuo perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo
e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros? Ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor. Paga ao Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Essa última parte do versículo, que é o verso 14, oferece a Deus sacrifício de louvor. Muitas vezes a gente pode pensar que é cântico, né? É o cântico que nós apresentamos, Senhor. O sacrifício de louvor que o salmista está mencionando aqui é um sacrifício que realmente venha honrar a Deus, que venha cumprir o verdadeiro papel e objetivo, que é o louvor ao nome do Senhor, o reconhecimento de que Ele é o Deus Todo-Poderoso, de que nós somos homens pecadores e que nós precisamos nos aproximar dEle e então ir receber dele a sua graça e a sua misericórdia. Então, quando eu faço isso com entendimento, eu estou fazendo algo com louvor. Muitas das vezes a gente fala de alguém que praticou algo e nós falamos assim, e aquilo que foi praticado por tal pessoa é louvável. Pois bem, é algo do qual Deus realmente se agrade. E aí pode ser um cântico realmente, pode ser uma oferta, pode ser o sacrifício que naquela época era apresentado, pode ser hoje aí a sua entrega para a obra de Deus. São coisas que realmente são para o louvor. E daí, então, o Senhor Deus diz aqui, nesse caso você vai invocá-lo no dia da angústia, ele vai te livrar. E daí, então, mais uma vez, tu o glorificarás. No nosso material de classe, nós temos, neste parágrafo, o seguinte: Deus passa a lembrar o seu povo do concerto do qual haviam sido feitos participantes e protesta contra eles por não estarem cumprindo os seus termos. Ora, a parte que cabia ao povo de Israel era ouvir a voz do Senhor, isto é, obedecer aos seus mandamentos. Esta é a parte. Então, se existia ali um concerto, e este concerto, aqui no Primeiro Testamento, ele era um concerto bilateral, ou seja, tinha a parte de Deus e também a parte do povo, que infelizmente estava sendo quebrada. E como é um concerto bilateral, então dependia de que o povo cumprisse. Se o povo não cumpre, logo a parte de Deus também não era feita. Mas não por causa da falha em Deus, mas a falha na outra parte aí do concerto. E qual é a parte que cabia ao povo? Coisa difícil? Não. Deus queria que obedecesse. Então nós começamos agora a adentrar o nosso tema, o verdadeiro sacrifício para Deus. Olha só. Então, Êxodo capítulo 19 e o verso de número 5, quando o povo estava ali no pé do monte, o Senhor vai dizer para Moisés, e esse diria para o povo: então, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes os meus concertos, ser-me-eis minha propriedade peculiar, porque toda a terra é minha. Esse versículo é maravilhoso. Tudo pertence a Deus. Não há nada, absolutamente nada. É do diabo. Que do diabo nada. Do diabo é o inferno, o lago de fogo e enxofre que está reservado para ele e para os seus anjos. Agora, as coisas criadas, todas pertencem a Deus. Todas as nações são de Deus. Porém, no meio da terra e no meio de todas essas nações que são pertencentes ao Senhor,
existe uma, que é uma propriedade peculiar, onde a atenção de Deus está toda voltada para ela. E quem é essa propriedade peculiar? Exatamente aquele que vai cumprir com outra parte do concerto, que é ouvir a voz de Deus e obedecer, viu? E ouvir a voz de Deus não é para qualquer um, não. É para aquele a quem o Senhor realmente se revela. E este que tem esse privilégio de receber essa revelação da parte de Deus, cabe o que para ele? Obedecer. E era o que estava faltando. Os sacrifícios faziam parte de um rito que fora instituído apenas com vistas a prover expiação para o pecado. Ou seja, quando o povo justamente deixasse de cumprir os termos do concerto. Assim, os sacrifícios só tinham valor para Deus na medida em que, realizados na sinceridade de um coração contrito, que por ter fracassado se arrependia e por meio do sacrifício esperava alcançar o perdão e a graça para retomar o caminho da justiça. Os sacrifícios não eram um fim, mas antes uma figura daquilo que o povo deveria almejar: misericórdia e justiça. Enquanto os sacrifícios oferecidos sem o espírito da verdadeira piedade poderiam ser rejeitados, a um coração sincero, anelante pela graça, o Senhor jamais rejeitaria. Tratar desse assunto aqui, meus irmãos, é quase impossível para mim não me lembrar de Caim e Abel. Porque os dois se apresentam diante do Senhor, ambos trazem ali o seu sacrifício para a presença do Senhor, cada um da sua forma, com aquilo que tinha, porém havia uma diferença muito grande entre os dois. Qual que era? A fé. Abel era um homem de fé. Hebreus vai dizer isto. E essa sua condição fazia com que realmente ele se encontrasse numa situação que necessitava da misericórdia e da justiça de Deus. Ele precisava alcançar o favor de Deus. Ele estava precisando, ele estava anelante da presença do Senhor em sua vida. E daí, como se achegar diante do Senhor? Pois bem, teria que trazer o sacrifício diante do Senhor. E daí, então, ser recebido pelo Deus Todo-Poderoso. Ele sabia disso. E quando ele o faz, Deus o recebe. Por que que Deus o recebe? Porque ele era sincero, porque era verdadeiro. Deus não o recebe porque ele era santarrão, tinha menos pecado do que Caim, absolutamente. Mas porque estava arrependido daquilo que cometera e agora precisava se apresentar diante de Deus para buscar o favor de Deus e reconhecer a sua pequenez, sua insignificância e a grandeza e santidade de Deus. E daí então se apresenta, Deus o recebe e consequentemente o seu sacrifício, aquele presente que ele traz. Mas qual que era o mais importante para Deus? O presente que Deus estava recebendo? O sacrifício que ele havia trazido? Não, irmãos. O mais importante para Deus era o próprio Abel. Então aquela sua sinceridade, aquele seu quebrantamento diante de Deus move o coração de Deus. E Deus o recebe e consequentemente a sua oferta, diferente de Caim. Por que que Deus não recebe a oferta de Caim? Porque Caim tinha um coração mau. Ele fazia daquilo um ritual, uma liturgia, algo assim só aparente. Eu preciso chegar lá, então eu estou trazendo aqui o meu presente, que me receba. Não agradou a Deus. E assim o Senhor não recebe Caim, tampouco a sua oferta. Então eu deixei destacado para vocês aqui nesse parágrafo aí em azul. Olha só, no finalzinho os sacrifícios não eram um fim,
mas antes uma figura que o povo deveria almejar, que é a misericórdia e a justiça, tá bom? E a partir disso, então, apresentar a Deus o sacrifício. Então vamos perceber que as duas coisas sim tinham valor para Deus, mas muito mais a pessoa que está se apresentando diante do Senhor. Nesse caso, nós vamos ler o texto de Miqueias, e para ganhar o tempo com vocês, eu trouxe até registrado aqui a parte, eu vou ler Oséias 6,6, que é o material nosso de classe, e diz: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Extraordinário, leia com calma depois, procure entender mais. Miqueias 6,7, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Isaías 1,12, quando virdes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesseis pisar os meus átrios. Esse texto de Isaías é confrontante demais, viu? Demais. E assim também os outros versos que nós não temos tanto tempo assim para fazer a leitura. Isaías 58,1, clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. E por fim aí, Salmos de número 51, o verso 17, 18 e 19, os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a sua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. É necessário, imprescindível, que haja uma mudança interior em cada um de nós, para que possamos comparecer diante de Deus e então apresentar a Ele as nossas ofertas, os nossos sacrifícios. É importante isso. Se não houver essa mudança interior, a aparência, somente Deus não vai se agradar. No segundo parágrafo, eu leio: outro erro exposto nestes versos é o de que Deus, porventura, pudesse ser, de algum modo, beneficiado pelos sacrifícios. E isso, de certo modo, o obrigasse a aceitar o ofertante. Comerei eu carne de touros? Beberei sangue de bodes? Não só porque os céus e a terra e tudo que neles há pertence a Deus. Ninguém podendo dar qualquer coisa a Ele como se fosse sua própria. Mas o Altíssimo e Todo-Poderoso Deus não precisa de absolutamente nada, não havendo nenhuma moeda de troca para o que Ele pode conceder ao homem. Olha como que o coração do homem ele é enganoso. Às vezes trazemos para diante do Senhor e pensamos assim: eu estou dando algo para Deus. Misericórdia, tudo pertence a Ele. Trazer como, por exemplo, Salomão trouxe milhares de ali carneiros, de bodes, de ovelhas, de bois, e apresenta diante do Senhor. Aquilo era de Salomão? Não, Salomão sabia que não. Aquilo era pertencente a Deus. Hoje nós trazemos sacrifício, agora eu vou usar a expressão literalmente, o louvor, sacrifício de louvor para Deus, e quem tem o dom acha que esse dom é nato, é dele próprio, tá? Não, o dom vem de Deus.
tudo que nós temos provém do Pai das luzes. Todo dom perfeito vem dele. Então, quando nós trazemos algo para Deus, nós não estamos trazendo, nos sacrificando, arrancando parte de nós, algo de nós para Deus, como se Deus precisasse disso. Deus não precisa disso. Na realidade, Deus, ele nos quer em sua presença. Ele, quando ele nos chama para o sacrifício, quando Deus nos chama para a adoração, não é porque ele está precisando daquilo que eu posso oferecer a ele, tampouco até precisando de mim, não. Deus está me dando um privilégio. É isso que eu tenho. Então, preste bem atenção, professor. Transmita isso para a tua classe. Quando Deus ele nos chama, ele na realidade está dando-nos um privilégio. Ele quer que nós sejamos participantes desse seu projeto, dessa sua obra. É isso aqui que é interessante para nós, com entendimento. E aí eu vou lembrar de Romanos 12, o culto racional, culto com entendimento. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei quem sou e sei diante de quem eu vou me apresentar e diante de quem eu estou. É isso. Se nós entendermos isso, nós vamos entender o tema da lição, o verdadeiro sacrifício para Deus. E quando nós entendemos isso, nós queremos aí sim, então não preciso trazer nada. Não, quando passarmos a entender isso, aí que nós queremos, então, ou queremos trazer cada vez mais coisas diante do Senhor, nos apresentar mais e trazer mais diante do Senhor. É o nosso prazer, é a nossa alegria. Então, às vezes, quando Davi dizia, eu não vou apresentar diante de Deus, não vou dar nada para o meu Deus que não me custe nada. Ele perfeitamente entendia isso aqui. Ele entendia. E Deus também entendia o propósito de Davi quando se apresentava diante dele. Olha só. Então, continuando, aqui não existe essa moeda de troca para Deus conceder alguma coisa ao homem. Não quer dizer que o culto ou qualquer forma de devoção exterior seja inútil. Apenas que nada vale se não corresponde a um espírito de piedade e fidelidade que comparativamente é mais valioso aos olhos de Deus. Afinal, é isso que faz da devoção exterior não uma mera aparência, mas uma exata demonstração do que há no interior, guardando-nos assim da hipocrisia. Se este parágrafo aqui, esse parágrafo desse segundo tópico, ele for bem compreendido, professores, os nossos alunos compreenderem isso aqui, teremos a certeza de que a qualidade da nossa adoração na congregação, ela vai melhorar e muito. Vai haver uma qualidade extraordinária na apresentação diante do Senhor nosso Deus. Então, qualquer coisa exterior não quer dizer que seja inútil. Às vezes a gente trabalha assim, alguém fala, então, eu não preciso de aparência, eu posso me apresentar. Não. Sempre procure primeiro o interior e logo o exterior também tem muita validade para Deus. Então, a sua adoração bem ensaiada, tá bom? Você que canta bem ensaiadinho, quem dá aula, uma aula bem preparada, uma pregação muito bem estudada e se preocupando sempre em transmitir com clareza e qualidade, tudo isso é válido diante do Senhor, desde que nós sejamos sinceros diante dele, não estejamos querendo nos apresentar diante de homens ou querendo ser melhores do que outros. Não, isso para Deus não. Tá bom? Então fica aqui, depois, se preciso for, volte o vídeo, vai ficar disponível para vocês e assistam novamente para entender bem isso que nós aqui estamos colocando para vocês. A referência de 2
a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Pessoas que querem aí, realmente, sempre falam de piedade, né? Falam de coisas boas, mas negam na prática. Tito, ele escreve, Paulo, né? A Tito escreve a mesma coisa no capítulo 1 aí, no verso de número 16, a mesma que Paulo escreve a Timóteo, escreve aqui também para Tito. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Misericórdia. Então não adianta falar que conhece a Deus e na prática aí é realmente totalmente contrário. Então vamos fugir dessa aparência que realmente não engana homens, mas a Deus ninguém engana. Seguindo na nossa lição de número 12, o verdadeiro sacrifício para Deus, o nosso terceiro tópico, os hipócritas são repreendidos na sua falsa piedade. Agora lemos o verso 16 até o verso 23. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti? Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros. Soltas a tua boca para o mal, a tua língua compõe o engano, assentas-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei. Em sua ordem, tudo porei diante dos teus olhos. Ouve, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Somente a leitura deste texto, pausadamente, já deve trazer ao nosso coração um temor muito grande, para que nós possamos respeitar mais a Deus. O nosso material, nesse terceiro tópico, lemos: dirigindo-se agora de forma mais direta àqueles que confiam nas cerimônias para tentar esconder o seu coração perverso até do próprio Deus, o Senhor afirma o seu desprezo por esse tipo de religiosidade. Está enganando homens, está enganando pastor, está enganando A, B e C. A hora do Senhor trazer tudo à luz vai chegar. Que tens tu que recitar os meus estatutos, que tomar o meu conserto na tua boca? Olhe a pergunta de Deus para o ímpio. Não era para estar, não, você não tem compromisso com ela. O ímpio usa de hipocrisia, porque toma o presente, o breve tempo em que Deus se silencia, e não desmascara imediatamente aí os seus pecados como um sinal de que o Criador estaria fazendo pouco dos seus crimes, ou mesmo justificasse os seus atos. Pois é, eu já ouvi isto. Eu, como pastor de igreja, eu já ouvi isso, infelizmente. Ora, se Deus, ele cala, então consente. Isso é provérbio terreno, não cabe para Deus, de forma alguma. Não é porque pratica um erro,
um erro depois maior. E Deus não falou nada, não levantou um profeta, de repente foi lá na igreja, cantou, houve um certo movimento aparente na igreja, aí conclui, quer dizer então que, aí depois faz algo pior, e vai levando, vai levando. Pois é. Continuemos aqui, então, a leitura. Contudo, desprezando a misericórdia de Deus, expressa no silêncio, que faz tardar aí o juízo, por assim dizer, o hipócrita voluntariamente ignora o fato de que, inevitavelmente, terá de comparecer perante Deus para prestar conta de todos os seus atos. Não vai escapar. E para que saiba que Deus atenta, sim, para o coração e não para o exterior, e para que a oportunidade do presente não seja desperdiçada, mas antes abraçada como tempo de arrependimento e conversão, o salmista encerra com um apelo de que só é certo o socorro e a salvação daqueles que oferecem a Deus sacrifício de louvor. Isto é, a confissão de um coração sincero e bem ordena o seu caminho, ou seja, praticando a justiça e desviando-se do mal. Aqui está. Esses aqui realmente vão chegar diante do Senhor e vão conseguir verdadeiramente adorar a Deus. É muito interessante nós observarmos as nossas reuniões solenes, de cultos, de estudos. Primeiramente, nós estamos num ambiente físico, é verdade. E nesse ambiente físico, nós não conseguimos aí discernir, distinguir entre aquele que verdadeiramente é o adorador e daquele que apenas ali está vivendo uma aparência. Não cabe a nós aqui, homens, julgar essa situação agora. Estamos convivendo. Estamos como trigo e joio, digamos assim. Então, por ora não sabemos. No entanto, o nosso Deus, ele sabe muito bem aqueles que são dele. E ele procura os tais, que são os verdadeiros adoradores. Então, quando comparecemos na congregação, primeiro o ambiente é físico. Todavia, procuremos entrar no ambiente espiritual, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E é nesse lugar que nós vamos apresentar a Deus a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor. E aí, sim, o Senhor nos encontrará. Esse ambiente aqui não é para o santarrão, para aquele que não tem pecado, porque se fosse assim, então ninguém entraria. É para aquele que reconhece as suas falhas, os seus erros e se arrepende. Fracassou, a igreja é lugar para você. Eu falhei hoje e hoje eu não estou em condição de ir para o culto e de me apresentar diante de Deus. Que ideia errada! Quem ensinou você a isso? Quando eu erro, quando eu falho, aí que eu preciso ainda mais de me apresentar diante do Senhor para buscar a sua graça e a sua misericórdia. Como que os cristãos estão sendo enganados pelo diabo ultimamente? Aí leva a vida religiosa, porque aí se engana. Tem dias que ele, de repente, alcança aí um jejum, ou não lutou para não cometer aqueles pecados durante o dia, e é dia de culto, aí ele vai lá no culto e se acha em condição de se apresentar diante de Deus. Como assim? É a sua justiça que permite que você adentre a presença de Deus? Hipocrisia. Isto é hipocrisia, isto é religiosidade. Você está enganando e sendo enganado. Quando errar, quando falhar, aí que é o momento. Então, quando se sentir fraco, quando se sentir incapaz, o lugar é a casa do Senhor.
E é por isso que nós estamos quase todos os dias na casa do Senhor, buscando a sua presença. Quando não, eu falo todos os dias, na casa propriamente dito, na igreja, mas todos os dias hoje estamos na presença do Senhor. Porque hoje nós temos acesso livre, pois quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou de alto a baixo, abrindo o caminho para nós chegarmos diante do Senhor. E o sacrifício é de Jesus Cristo, não é? Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, cobertos pelo sangue de Cristo Jesus, compareçamos diante de Deus. E daí confessemos a Ele os nossos pecados, as nossas falhas, e nos arrependamos do que nós fizemos e busquemos perdão. Então, preste atenção para não ser enganado pela serpente. Seguindo aí a lição de número 12, então, verdadeiro sacrifício para Deus, tá certo? Então você vai comparecer na igreja, não é naquele momento que você pensa que está bem. Não, Paulo ele chegou a escrever que diz que quando ele pensou estar forte, estava fraco. E quando ele pensou estar fraco, então estava forte. Porque na fraqueza se aperfeiçoa o poder de Deus. Então, quando nós chegamos com esse pensamento, com essa ideia, nós, então, vamos apresentar a Deus o verdadeiro sacrifício. Que maravilha, né? Poderíamos aqui ficar conversando, falando, instruindo vocês por 1 hora, 1 hora e meia, tratando desse assunto aqui. Viu? É empolgante, é gostoso, é delicioso, é prazeroso, porque está falando da nossa condição, está falando do Deus Santo e Poderoso, e o meio pelo qual eu posso me aproximar de um Deus tão maravilhoso como é o meu Deus, que me abriu uma porta para me aproximar diante dele, não obstante ser um pobre, miserável pecador. Mas preciso ir para a conclusão, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Conclusão. Assim como os Salmos 15 e 37, este Salmo 50 também nos ensina a seu modo e de acordo com o seu propósito particular, que o ímpio não prevalecerá em seus caminhos, mesmo quando faz uso do nome do Senhor e se esconde sob o manto da falsa piedade. Sirvamos a Deus não apenas no exterior, mas na sinceridade de um coração que ama a justiça, a misericórdia e tudo aquilo que Deus ama. O que Deus ama, então nós também amamos. Naquilo que Deus tem prazer, então nós também teremos prazer. Meus irmãos, assim, seguimos a lição de número 12, o verdadeiro sacrifício para Deus, com o sumário da nossa lição, com uma introdução. O primeiro tópico, Deus julgará o seu povo, versos 1 até o verso 6. Segundo, os fiéis são instruídos na verdadeira adoração, versos 7 até o 15. E o terceiro, os hipócritas são repreendidos na sua falsa piedade, versos 16 a 23. E concluímos a nossa lição. O nosso texto áureo, Salmo 50, versos 14 e 15, oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Encerramos aqui então a nossa lição de número 12. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês cada vez mais e até a próxima lição. Querendo Deus, na nossa última lição do trimestre, a lição de número 13. Que querendo Deus, na próxima terça-feira estaremos aqui passando para os irmãos. Amém? Até lá, Deus continue abençoando a todos. Primeiramente, quero agradecer a todos
que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.